Olá, meu nome é Caroline Oliveira e ao lado de Igor Carvalho, hoje recebemos o deputado federal Orlando Silva para dar sequência à rodada de entrevistas do Brasil de Fato com os candidatos e as candidatas à Prefeitura de São Paulo. Orlando Silva foi eleito para a presidência da UNE em 1995, marcando o início da hegemonia do PCdoB à frente da entidade. Também foi ministro dos Esportes durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff e, desde 2014, ocupa uma cadeira no Congresso Nacional como deputado federal. Olá, candidato, seja bem-vindo ao Brasil de Fato. Obrigado, Igor, obrigado, Caroline. É um prazer, um privilégio poder conversar aqui com o Brasil de Fato. Maravilha, candidato. A nossa primeira pergunta é sobre enchente. A gestão de Bruno Covas gastou apenas cerca de 46% do orçamento de prevenção a enchentes em 2019. No mesmo ano, pelo menos 10 pessoas morreram em alagamentos pela cidade. No mesmo movimento, o plano de metas da Prefeitura, na gestão de Covas, tem como um dos objetivos a redução de cerca de 12% das áreas inundáveis na cidade. Até o primeiro semestre de 2019, no entanto, a Prefeitura não alcançou 2,5% dessa diminuição. Quais são as propostas do senhor para diminuir essas áreas inundáveis e evitar morte? Olha, primeiro, Caroline, que eu sinto a enchente como um dos problemas mais dramáticos que uma família pode viver. E eu falo isso porque eu vivi isso. Eu nasci em Salvador, na periferia de Salvador, e todo ano tinha enchente na minha casa. Eu até sempre conto que muitas vezes, quando me pedem fotos de infância, eu não tenho, e eu explico para o jornalista que eu não tenho porque a enchente levava. Uma vez uma jornalista perguntou, mas você não sabia que ia ter enchente? Por que não colocava o álbum num lugar mais abrigado? E a minha mãe sempre me falou, filho, no ano que vem não vai ter enchente. E ela vinha. Então, esse é um drama, e a enchente é uma coisa terrível, porque é assim, a chuva vem muito forte, só que quando a enchente chega na sua casa, é de repente, ela entra de repente, e você, por que as pessoas perdem tudo? Porque todo mundo fica na expectativa que não vai entrar, porque muitas vezes chove e a água não entra, mas quando ela entra, arrebenta com tudo. Então, essa minha experiência de vida me faz com que tenha uma sensibilidade muito grande para isso, e eu, inclusive, em duas regiões da cidade tem um trabalho político. Na região, perto da Avenida CUPC, tem uma área chamada Feira Livre, que foi uma área em que a prefeitura fez uma intervenção de microdrenagem e foi fundamental para acabar com as enchentes. Eu ajudei naquele processo. Mas tem uma área no Jardim Pantanal que é uma dor para mim. Lá tem uma liderança muito próxima a nós, a Socorrinho, que esse ano mesmo nós fizemos uma campanha de arrecadação de donativos para as famílias que moram naquela região. Enfrentar enchente exige você tratar de microdrenagem e macrodrenagem em alguns casos. Isso exige prioridade. Bruno Covas não fez porque isso não é a sua prioridade. Ele não está atento para isso. Nós poderíamos ter menos subsídio no transporte, que vai chegar a 4 bilhões de subsídio, que vai para o bolso dos empresários de transporte da cidade, e mais recursos para microdrenagem, que é mais barato, e algumas obras estruturantes de macrodrenagem. E devo dizer, Igor, uma coisa que é muito sensível, mas que nós temos que enfrentar. Em alguns casos, nós teremos que reassentar famílias. Porque as famílias ocupam, às vezes, determinadas áreas da cidade por falta de opção. A pessoa não tem onde morar. Ninguém mora na beira do córrego porque acha legal. Ninguém opta por fazer isso. Vai ali porque não tem alternativa. E eu acredito que nós temos que criar moradias populares e reassentar essas populações que estão em situação de risco ou expostas a eventos como esses, que eu considero que são eventos bastante danosos, muitas vezes põe fim a vidas, mas destrói famílias, lares, o trabalho, às vezes, de anos inteiros, vão literalmente chuva abaixo. Então, eu acredito muito que é necessário que nós façamos intervenções estruturais e ofereçamos assistência a essas famílias para que eles possam ter condições dignas de moradia e não fiquem expostos aos danos das enchentes, como hoje é a realidade do Jardim Pantanal. Deputado, um levantamento feito pelo Brasil de Fato agora no princípio das eleições mostra que apenas 33% de todos os candidatos à prefeitura das capitais são negros. Isso incluindo os 23 que se declaravam brancos até a última eleição e que agora, em 2020, mudaram essa identidade para pardo ou preto. O senhor, portanto, é um dos 107 candidatos negros que podem ser prefeitos de uma capital no Brasil. Mesmo na esquerda, a participação é baixa.
Na Uni, por exemplo, que o senhor presidiu, até hoje o senhor segue sendo o único presidente negro da entidade. Eu queria que o senhor comentasse sua impressão sobre esses dados da baixa participação de negros nas capitais brasileiras. Eu queria saber se, durante uma gestão do senhor, caso eleito, se nós veremos uma diversidade maior no secretariado e nos espaços de poder da Prefeitura de São Paulo. Olha, esse é um grande desafio, Igor. Você deu o exemplo da UNE, que é uma entidade do movimento social, que tem um dinamismo intenso, são mandatos curtos e mais de 80 anos de vida, apenas um negro. Se nós formos olhar as outras entidades, é basicamente a mesma coisa. Você vai ver a CUT, foi o Vicentinho. Então, nós temos, até nos movimentos sociais, uma baixa presença de lideranças negras, o que mostra o nosso desafio. Mesmo nos governos do campo popular, governos do presidente Lula, que, aliás, eu fui ministro mais tempo com o presidente Lula, durante 5 anos eu fui ministro do presidente Lula, mesmo no nosso governo, a presença de lideranças negras foi muito pequena. Teve um momento que era eu e a Marina. No outro momento, porque eu não contava a Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, que aí só faltava você colocar num órgão desse uma pessoa branca, assim, com todo respeito. Não é que não pudesse, mas seria a falência completa, digamos assim, de uma orientação de promoção da igualdade racial. Então, esse é um desafio. Enfrentar a subrepresentação dos negros e negras na política brasileira é um desafio. Isso é parte da superação do racismo estrutural. Sempre é bom dizer, racismo estrutural é uma tecnologia de dominação que incide sobre vários planos, no plano cultural, no plano simbólico, em que a nossa expressão não é valorizada, é no plano econômico, em que um negro e um branco, fazendo a mesma coisa, com as mesmas qualificações, o negro ou não tem acesso àquela posição ou ganha menos, e também no plano político, em que o professor Marcelo Paixão fez um estudo belíssimo, demonstrando que o que causa a subrepresentação do negro é 2 fatores: baixa influência na estrutura partidária e financiamento. Agora, com o financiamento eleitoral público, esse dinheiro tem que servir ao interesse público. Daí ser acertada a resposta da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, do Supremo, a provocação feita pela deputada Benedita da Silva, em tempo, que vai garantir financiamento para candidaturas negras. Eu espero que isso seja um passo para que nós possamos ampliar nossa representação, porque é absolutamente injusta a nossa representação. E eu tenho defendido um programa para São Paulo que tem um caráter antirracista. Eu vou lutar para que São Paulo seja uma cidade livre do racismo. Isso, inclusive, vai agregar valor à cidade. Eu vou criar uma defensoria municipal para tratar de direitos humanos e, entre as suas responsabilidades, apurar todos os crimes de racismo, acompanhar todos os processos que envolvam auto de resistência, que é uma forma de ocultar a violência policial que, na maioria, se dá contra jovens negros, e vamos adotar medidas como, por exemplo, exigir ou responsabilizar empresas por atos de racismo nas suas instalações. Não me vem dizer que foi o vigilante que não estava treinado. 1 minuto. O vigilante que não estava treinado que foi o responsável por um determinado ato de racismo. A empresa tem que ter responsabilidade solidária. É mexendo no bolso que nós vamos ter mais eficácia no enfrentamento do racismo. E nós teremos em todas as secretarias essa presença do tema, e eu espero ter metade do secretariado composto por negros e negras. Tem gente capaz, que só não teve oportunidade. Candidato, em outubro de 2019, Fernando José de Souza, ex-conselheiro da Subprefeitura de Parelheiros, afirmou em uma reportagem que as subprefeituras não atendem às solicitações encaminhadas pelos conselhos participativos. Da mesma maneira, a ex-conselheira da Subprefeitura de Santo Amaro, Elisete Lopes, também criticou a eficiência dos conselhos. Tendo em vista que esses relatos são comuns, como fazer com que as pautas dos conselhos participativos sejam concretizadas? Quais são os obstáculos que o senhor vê e como derrubá-los? Aqui nós temos 2 questões. Primeiro, a descentralização da gestão. São Paulo é uma cidade-estado, mais de 12 milhões de habitantes. É impossível de ser governada do viaduto do Chá, de modo centralizado. Nós temos que descentralizar a gestão de São Paulo de verdade. Nós temos que ter subprefeituras com equipes técnicas motivadas. O que é que a gente vê? Os quadros da prefeitura, eles
aposentam e não há reposição de técnicos nas subprefeituras. As instalações sucateadas, os equipamentos sucateados, o orçamento reduzido. Então, a primeira questão é que nós temos que ter eficiência nas subprefeituras e capacidade de operacionalizar a atividade da subprefeitura. Segundo, temos que ter subprefeitos capazes de tocar o trabalho da descentralização. Aqui, quando o Serra era prefeito, inventaram uma história de que tem que ser prefeito do interior. Gente que não conhecia a realidade. Eu dou sempre como exemplo, o camarada era subprefeito da Casa Verde, para chegar na Rua Dobrada, no Cruz da Esperança, que está ali 800 metros, tinha que botar o GPS no carro, senão não conseguia chegar lá. Isso não pode ter. A Kassab inventou que é coronel, tem que ser coronel. Mas o que é isso? Para que militarizar a política? Para hierarquizar comando do serviço público? Isso não existe. Você tem que ter motivação, mobilização dos quadros da prefeitura para atender às nossas necessidades. E mesmo no governo de caráter popular, o Fernando Haddad bateu muito a cabeça nesse assunto. Inventou uma regra que tem que ter servidor público. Estadual, municipal, federal. Onde é que está escrito isso, meu Deus? Nós deveríamos valorizar lideranças comunitárias. A minha tese é aprovar uma lei e instituir consulta para elaborar uma lista tríplice, consulta ao distrito, à região, e o prefeito nomear um dos 3 indicados pela comunidade. Ah, vai ter influência de vereador local? Vai. Qual o problema disso? Você engajar a população, estimular a mobilização e participação? Qual o problema disso? Ao contrário, você tem que fazer disso um canal de valorização da política. O Conselho Participativo foi uma conquista. Eu votei na lei que criou o Conselho Participativo, ele tem que ser de verdade. Não pode ser fake. Pode ser eleito para dizer que tem participação. Conselho Participativo é controle social de política pública. Controle social de política pública aumenta a eficácia de política pública. O gestor que tiver alguma inteligência, se tiver 2 neurônios, ele tem que mobilizar o Conselho Participativo, dialogar com o Conselho Participativo, executar para as medidas ali definidas para empoderar o Conselho Participativo. Isso vai, inclusive, dar mais legitimidade a esse Conselho e a essa administração. Então, eu estou convencido disso. Nós temos que fortalecer a descentralização, fortalecer o controle social e a participação, também como forma de fortalecer a democracia na nossa cidade. A democracia tem que ser construída de várias maneiras, não apenas votar no dia da eleição, mas, sobretudo, criando canais de diálogo com a sociedade. Deputado, ontem foi apresentado, o Bruno Covas apresentou o orçamento para a cidade de São Paulo para o ano de 2021. Serão 2 bilhões a menos, né, no orçamento previsto. Eu queria saber se o projeto do senhor comporta nesse valor e se o senhor pretende, de alguma forma, acompanhar ou tentar participar desse debate, já que pode ser um dos prefeitos a administrar esses recursos no ano que vem, se o senhor pretende acompanhar e participar do debate na Câmara Municipal. Sim, é muito importante. O orçamento é a peça principal da administração pública. Há uma expectativa de queda de receita, por óbvio, nós viveremos efeitos econômicos da Covid-19, né? E a seguir, essa falta de rumo do país, que Bolsonaro, além da atitude genocida, criminosa, omissa no combate à pandemia, o país está completamente desnorteado, o país não tem política econômica, o país não tem estratégia de desenvolvimento. Isso alcança todo o país, inclusive a cidade de São Paulo. Então, a falta de rumo nacional repercute na nossa economia, infelizmente. Mas nós teremos que enfrentar essa realidade, nós teremos que criar um espaço fiscal, conseguir dinheiro, disponibilizando recursos de contratos que têm que ser revistos. Veja, 4 bilhões de subsídio para o transporte da cidade não dá. Olha que até outro dia era 1,5 bi, 2,5 bi. De repente explodiu o subsídio, ainda mais no ano em que caiu a demanda e a utilização do transporte. Então, rever esse subsídio do transporte, rever os contratos de terceirização e das OS, seguramente vai abrir um espaço fiscal para desenvolver políticas sociais e de indução de geração de emprego e renda, inclusive com um programa emergencial para emprego e renda que valorize a retomada de obras públicas, de infraestrutura urbana, de infraestrutura social, a criação de frentes de trabalho para garantir a ocupação e renda, sobretudo para jovem, porque se o desemprego aqui está grande, é pelo menos 15% o número oficial, é o dobro entre os jovens. E nós sabemos que no Brasil de hoje você tem menos gente trabalhando do que não trabalhando na população economicamente ativa. Então, há uma tragédia no Brasil.
uma tragédia que alcançou São Paulo, e a prefeitura é uma ferramenta para induzir a retomada da atividade econômica. Por isso, vamos ter que abrir espaço fiscal e captar dinheiro de fora. Ontem, esses dias, no debate, o candidato Russomano falou: eu sou amiguinho do presidente, eu que vou resolver tudo, porque eu sou amiguinho do presidente. Veja, o Brasil não é uma republiqueta. O presidente da República é um agente público, ele tem responsabilidades. Ele não tem que ficar negociando com um aliado político dele para repassar dinheiro. É como eu disse, Russomano vai cair do cavalo se imaginar que o dinheiro público é a rachadinha que a família Bolsonaro utiliza, ou é o dinheiro que o Queiroz administra. Não é disso. O dinheiro da União é dinheiro público. Tem que seguir regra pública na sua distribuição. E nós vamos exigir o que é de direito de São Paulo. São Paulo produz 10% da receita, da riqueza do Brasil. E vocês sabem que o sistema tributário do Brasil é hiperconcentrador da União. Então, nós temos que requerer o que é de direito de São Paulo. Isso vale para o Estado também. Um minuto. Isso vale para a captação internacional também. Tem Banco de BRICS, tem Cooperação Andina de Fomento, tem BID, tem China fazendo parceria no mundo inteiro com a nova Rota da Seda. E São Paulo, pela força que tem, pode ser um indutor dessas parcerias. Eu aposto nisso, porque eu aposto que o prefeito de São Paulo não é um gerente, é um líder político. Tem que saber se portar, se posicionar, defender a cidade, defender o desenvolvimento humano da cidade, que passa pela ativação da economia, e brigar para aumentar o recurso do orçamento disponível para fazer todas essas iniciativas. Candidato, no segundo turno das eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro recebeu 60,38% dos votos válidos na cidade de São Paulo, sendo a maioria deles de regiões ricas do município. Temos aí 1 mês e meio, 2 meses até o primeiro e segundo turno das eleições municipais. Em um contexto de pandemia, o que inviabiliza as aglomerações, dificulta ainda mais a campanha. Nesse cenário, como o senhor pretende dialogar e conquistar esse eleitorado que elegeu o Bolsonaro em 2018, que é um eleitorado expressivo, e se colocando como um candidato anti-Bolsonaro? Primeiro que eu defendo um projeto histórico, eu defendo um projeto de sociedade, que vai, inclusive, além das eleições. Eu acredito no Brasil, acredito que nós somos uma nação com um grande potencial para ter um povo livre, um povo com direitos. Eu acredito que nós podemos ser uma nação soberana, uma nação verdadeiramente democrática, uma nação que se livre do racismo, do machismo, uma nação que dê oportunidades para os filhos dos trabalhadores. Eu acredito nisso. E, para mim, disputar a eleição, participar do processo eleitoral, do processo político, é parte da construção dessa nação. E, a meu ver, é uma necessidade derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo. Isso é uma necessidade civilizatória. Jair Bolsonaro representa o que não é a direita, não são os conservadores, representa uma visão reacionária de sociedade, representa valores arcaicos, que eu imaginei até que o Brasil já tinha superado. Por isso que eu me afirmo como candidatura anti-Bolsonaro e afirmo que nós temos que acumular força para derrotar esse projeto nefasto para o nosso país. E a eleição municipal é um momento importante para isso. Hoje, ele já tem menos apoio na cidade do que teve quando da sua eleição. Hoje, ele já é repudiado pela maior parte da cidade. O que nós temos que fazer é demonstrar como que Jair Bolsonaro, pela sua atitude criminosa, negacionista, é o principal responsável por cerca de 150 mil mortes de Covid no nosso país. Ele é o responsável pela explosão do desemprego em nosso país. Temos que responsabilizá-lo pelas mortes e pelo desemprego. E em diálogo com a sociedade, mobilizando a sociedade, apontando alternativas para que a sociedade possa reencantar-se com a política, resgatar a esperança e perceber que, sim, é possível construir um caminho diferente. Eu participei de governos do campo democrático, na cidade de São Paulo, no Brasil, e nós fizemos muita coisa. Nós, que eu falo, é o que eu considero um campo democrático, que governou esse país por um grande período. Considero, inclusive, que nós cometemos erros, analisando como campo, e o diálogo com a sociedade, inclusive, deve levar em conta isso. Não é para nós nos autoflagelarmos, não, é para aprender. Houve reformas estruturantes que nós não fizemos, e ao não fazê-las, abrimos caminho para que surgissem fenômenos como o bolsonarismo,
Como nós lidamos com a democratização dos meios de comunicação, por exemplo? Foi falha a nossa condução nesse tema. E poderia falar outros temas. A inclusão não pode ser apenas pelo consumo. Se a gente observa outras experiências da América Latina, em que houve uma resistência maior à ofensiva ultraliberal, se deu porque se deu mais peso para a organização do povo. Então, tem questões que eu acho que nós temos que trazer para o debate, para a mobilização. Se você me perguntar, Caroline, mas isso vai resultar na sua vitória? Eu não vou lutar para que resulte na minha vitória, mas eu quero também a minha vitória seja parte de um acúmulo da luta política do nosso povo por um projeto histórico, de uma nação livre, democrática, justa, com direitos para a nossa gente. É nisso que eu acredito. E a eleição, para mim, é parte disso. Porque mesmo com pandemia, é um momento que, de um modo ou de outro, o povo vai se ligar que há disputa de projeto, disputa de poder. E muita gente caiu do cavalo com esse governo. Se iludiu e já se desiludiu. Essa denúncia será feita durante a campanha. Maravilha. Essa foi, portanto, mais uma das entrevistas com as candidatas e os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje com Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Caroline, Igor, um abraço aos amigos do Brasil de Fato. Muito obrigada.